Olá pessoal, bom dia. Eu sou professora de vocês, sou a professora de Física, me chamo Alana Cruz de Souza e eu vou fazer esse vídeo rapidão para vocês sobre dinâmica, sobre o conteúdo do roteiro 2, tá? Então assim, o roteiro 2, na aula 1 e aula 2, eu já fiz uma gravação lá na sala de aula mesmo com quem estava presente e eu deixei para vocês aí no grupo, se vocês não acharam ainda essa gravação, dá uma olhada mais para cima nas conversas, porque ela ainda tá aí, ok? Essa aula de hoje vai contemplar as aulas 3, 4, 5 e 6 do roteiro 2 de vocês, ok? Então, nós vamos começar falando sobre a lei da inércia, que é o conteúdo da aula 3, né? E eu já falei sobre o que é dinâmica, já falei o que é força. O que é a lei da inércia? Nada mais é do que uma expressão que ele utilizou para dizer que um corpo, ele tende a permanecer no estado de repouso. Se ele já está no estado de repouso e não tiver interferência de nada, não tiver uma força externa para alterar esse estado de inércia, o corpo tende a permanecer no estado de inércia. Por outro lado, ele diz também que se o corpo já está em movimento em linha reta e esse movimento é uniforme, ele tende a permanecer nesse movimento uniforme em linha reta, tá? A menos que uma força contrária atue sobre esse corpo. Então, vamos ver se isso é verdade. Por que parou, né? Fica a pergunta. É porque quando o carro começa a entrar em movimento, existem forças contrárias a ele. Forças contrárias tanto do ar, como também contrárias do atrito que as rodas do carrinho têm com o solo. Então, é por isso que o carrinho para, porque tem forças contrárias a esse movimento. Mas se não tivesse forças contrárias, é certo que esse movimento certamente continuaria em linha reta. A gente pode tentar imaginar, por exemplo, um ambiente que não tem interferência nenhuma. Vamos pensar aí fora da nossa atmosfera, tá? Fora da nossa atmosfera terrestre, existe o vácuo. O vácuo é a ausência de partículas no ar, ou seja, não tem matéria para interferir, para colidir com o que estiver em movimento. Então, um objeto que entrar em movimento fora da nossa atmosfera, ele tende a permanecer naquele movimento infinitamente, porque não haverá interferência do ar contra aquele objeto, contra aquele corpo. Então, a lei da inércia funciona assim, só que ele considera que não haverá objetos, forças contrárias interferindo nesse movimento. E aí nós não temos um solo perfeitamente liso nesse vídeo que eu passei para vocês. E é por isso que esse carrinho de brinquedo, ele para, tá? Mas é certo sim que um corpo em estado de repouso, ele tende a permanecer em repouso. Essa lei também vem dizer pra gente que um corpo, ele tende a permanecer no movimento em que ele está. Ele tem essa tendência à inércia, tá? E guarda essa informação, porque é muito importante. Bom, a lei da inércia também diz que um corpo em movimento uniforme, como eu já falei agorinha para vocês, em linha reta, tende a permanecer em movimento constante. Então, aqui eu trouxe para vocês uma figura onde eu tenho várias forças atuando. Eu tenho aqui, esse reboque 1 tá exercendo sobre a balsa uma força 1, está representado por essa seta vermelha. Tem um outro reboque logo abaixo, exercendo uma força 2. E tem uma força que é a força mesmo da água, que é a força 3, levando a balsa para trás. Essa balsa ela está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a soma vetorial dessas forças, F1, F2, F3, é igual a zero, ou seja, elas se anulam, tá?
Se eu for fazer uma soma vetorial, eu vou perceber que elas vão se anular, tá? Então, assim, a força, ela é uma grandeza vetorial. Então, eu não posso tratar ela apenas com aquele valor numérico que a gente estava acostumado. Ou somava, ou subtraía, e estabelecia um valor numérico e pronto, aquele valor numérico me servia. Não. Uma grandeza vetorial, para ela ser perfeitamente definida, ela precisa ter direção, sentido e intensidade, tá? Então, a direção e o sentido eu consigo determinar com o gráfico, ou seja, desenhando a seta. A direção está definida pelo direcionamento dessa seta e o sentido pela setinha que fica na extremidade, tá? Então, para quem quiser saber mais sobre grandezas vetoriais, para achar a intensidade de uma grandeza vetorial, eu fiz uns vídeos ano passado sobre esse conteúdo. Eu vou tentar deixar ele aqui em cima para vocês, ok? E para calcular a força resultante, é necessário fazer uma soma vetorial. Aí, logo em seguida, no roteiro de vocês, eu coloquei uma questão resolvida para você refletir sobre essa questão e tentar responder as demais questões que tinha na folha seguinte. Essa questão fala assim: leia o diálogo entre o motorista de ônibus e o passageiro que conhece bem a lei da inércia. Explique, segundo essa lei, por que o passageiro do ônibus se sentirá lançado para a direita quando o motorista fizer uma curva para a esquerda. Por que ele precisará se segurar firmemente no caso de uma freada brusca? O passageiro está entrando, o motorista fala para ele: atenção, pessoal, o ônibus vai partir. Moço, segure-se, pois quando eu acelerar, o senhor será lançado para trás. Aí o passageiro diz para o motorista: motorista, isso ocorre por causa da inércia. Como tenho a tendência de permanecer em meu estado de repouso, ficarei parado em relação à rua, aparentando que fui lançado para trás, quando na verdade o ônibus partiu e eu permaneci. Você então precisa fazer a interpretação do diálogo. Depois que você faz a interpretação do diálogo, ele pede para você explicar, segundo a lei da inércia, por que o passageiro no ônibus se sentirá lançado para a direita quando o motorista fizer a curva para a esquerda. E é muito simples. Ao fazer a curva para a esquerda, o ônibus muda de direção, certo? E ele mudando de direção, o movimento inteiro do ônibus. O passageiro, por inércia, é interessante você colocar assim, tende a manter a direção original que ele já estava, né? Ou seja, o ônibus faz a curva e o passageiro permanece na trajetória anterior, por inércia. Aí eu trouxe para vocês um videozinho representando muito bem a agonia de uma pessoa que sente o efeito da inércia. Acho que é fácil fazer. Ai, meu Deus, difícil andar no passageiro. Meu Deus! É desse jeito, não é brinquedo. Eu ainda trouxe para vocês aqui mais uma representação aí da lei da inércia, né? De que o corpo tende a permanecer por inércia no estado em que ele estava. Então aqui o ônibus para de uma vez, o corpo tende a permanecer em movimento. Percebam que essas mulheres que estão sentadas nesse banco, elas são lançadas para frente, porque elas tendem a permanecer em um movimento que estava na mesma velocidade que o ônibus estava. Então o corpo não prevê esse movimento. Por isso que é importante o uso de cinto de segurança nos veículos automotivos, ok? Eu trouxe também esse outro GIF que representa a lei da inércia, tá? Eu coloco aqui corpos em equilíbrio estático. Percebam que, por inércia, o prego tende a permanecer no estado em que ele está. E é por isso que ele cai dentro da garrafa, mesmo eu tirando esse arco aqui de cima. Vejam em câmera lenta. Então, a inércia explica esse fenômeno aqui. Logo em seguida, na página 99, vocês têm aí algumas questões para resolverem. Vocês vão precisar ler, fazer a interpretação de vocês e também responder, tá?
sempre respondendo de acordo com o que foi pedido. Eu vou ler para vocês porque algumas pessoas não tiveram acesso a essas questões e estão com muita dúvida. Então eu vou tentar melhorar a interpretação aqui fazendo uma leitura breve. A figura abaixo representa o interior de um ônibus que se move da esquerda para a direita. No momento representado, o ônibus provavelmente está acelerando, freando ou se movendo com velocidade constante. Você vai tentar interpretar o que está acontecendo nessa imagem. Aparentemente, tem um vulto aqui das pessoas. Significa que elas estavam aqui e foram lançadas para frente. Por que isso aconteceu? Será que é porque ele acelerou? Será que é porque ele freou o ônibus? Ou é porque ele está em movimento com velocidade constante, ou seja, não está acelerando? Eu quero que você escolha uma dessas opções e justifique segundo a lei da inércia. Bem simples. A segunda questão diz o seguinte: em um jogo de boliche no quintal de uma casa, a bola lançada no piso de cimento rola e para antes de atingir o último pino. Havendo somente mais uma chance de tentar ganhar o jogo, o jogador resolve varrer o chão e lustrar a bola. E calcula que se lançá-la com a mesma força de antes, na mesma trajetória, conseguirá atingir o último pino. Só que ele, quando verifica que ela tem que atingir o último pino e ela não alcança, ele varre o chão, limpa a bola para depois jogá-la, ok? É essa a interpretação que você deve fazer dessa figurinha. Por que o movimento da bola cessa antes, né? Segundo a lei da inércia. Por que a bola para antes de atingir o último pino? Você vai explicar. Letra B. Por que limpar o chão e ilustrar a bola modificam a situação do lançamento? Aí você vai explicar também. Acho que dá para explicar, porque eu expliquei anteriormente sobre o carrinho da minha filha, né? Por que ele parou? Terceira questão. Nas grandes cidades é comum vermos os passageiros impacientes que saltam do ônibus quando ele ainda está em movimento, porque, segundo a lei da inércia, isso pode ser muito perigoso. Quero que você explique para mim porque que isso pode ser perigoso, tá? Segundo a lei da inércia. Quarta questão, gente. Analise a afirmação verificando se ela é verdadeira ou falsa e justifique. A situação é essa aqui, ó. Em determinado instante de uma viagem de carro, percebe-se que a resultante das forças sobre o carro é nula. Ou seja, tem várias forças atuando, mas elas estão se anulando. Necessariamente, nesse instante, o carro estará em repouso em algum ponto da estrada. Eu quero que você analise a afirmação e verifique se é verdadeiro ou falso e justifique. Eu dei uma dica já, né? Quinta questão. Se uma força única de módulo diferente de zero, ó, só tem uma força e ela não é zero, atua sobre um corpo, podemos concluir que ele não está em equilíbrio. Por quê? Aí você vai justificar. Só tem uma única força e ela não é zero. Ele não está em equilíbrio. É verdade? Por quê? Você vai explicar. Aqui eu coloquei um exemplo de uma mesa com uma maçã em cima, uma mesa de brinquedo, e tem uma maçã em cima. E ela está em equilíbrio. Mas a gente não tem só uma força atuando. Nós temos duas forças atuando e elas são contrárias e de mesma intensidade. Por isso elas se anulam e por isso a maçã está em equilíbrio. Eu dei uma dica para vocês. Agora vocês vão pensar por que na quinta questão esse corpo não está em equilíbrio. Sexta questão. Verifique se a afirmação a seguir é verdadeira. Justifique sua resposta. Uma partícula está em equilíbrio sob a ação de apenas duas forças de mesmo módulo. Então, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Será que elas tendo a mesma direção e o mesmo sentido, essa partícula vai estar mesmo em equilíbrio? Mesma direção e mesmo sentido. Coloca duas pessoas te empurrando. Será que você vai ficar em equilíbrio? Justifique sua resposta, tá? Sétima questão. No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo, com velocidade de 1 km por hora, o passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo
na qual estão indicados 4 pontos do piso, do corredor do avião e a posição desse passageiro. O passageiro está próximo ao ponto R. O corpo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao ponto indicado pela seguinte letra. Se o copo cai, ele cai aonde? Ele vai cair em S, em R, em Q ou em P? Você vai marcar para mim, ok? Agora vamos mudar de assunto, gente. Olha só, eu me pesando, isso é um meme. É desse jeito. Agora, por que esse meme tá errado, gente? Qual o erro desse meme? É porque ele tá usando a palavra pesando. E a gente tá usando aqui um instrumento que é uma balança. Balança não mede peso. É, exatamente, massa e peso são coisas totalmente diferentes, tá? Tem uma relação? Tem uma relação, e é por isso que existe essa confusão na nossa cabeça. Massa, gente, é uma grandeza que ela mede a quantidade de massa corporal, a massa inercial do nosso corpo. E ela não é uma força, ela é uma grandeza escalar. Só de ser uma grandeza escalar, eu já sei que não é uma força, porque força não é uma grandeza escalar. Lembra que eu falei agorinha para vocês que força não é grandeza escalar? E a massa, ela fica perfeitamente explicada só com valor numérico, porque ela é uma grandeza escalar. Então, eu não preciso saber direção e sentido para a massa. Eu preciso saber só do valor. E ela é expressa em quilograma. Então, quando eu vou medir uma massa, eu uso uma balança, certo? O instrumento utilizado para medir massa é uma balança. E o instrumento utilizado para medir força não é uma balança. Como eu disse para vocês, gente, peso é uma força. O peso de um corpo é a força com que esse corpo é atraído para o centro da Terra. É por isso que quando você solta os objetos e eles caem, porque tem uma força atraindo ele para o centro da Terra. Esse é o peso. E para medir o peso, que é uma grandeza vetorial, porque é uma força e ele tem direção, sentido e intensidade, eu utilizo um dinamômetro. É assim que se lê. Não é uma balança, não é verdade? E aí esse dinamômetro vai me dizer qual o peso, né? Qual o peso do corpo que eu estou mensurando. Portanto, pessoal, o peso, ele tem direção radial. Radial porque eu pego do centro até a borda, eu tenho o raio da Terra. A direção é sempre voltada em cima do raio da Terra. Ou seja, voltada para baixo é o sentido. Porque ele sai da periferia da Terra para o centro da Terra. Da periferia é a origem. Para o centro da Terra é a extremidade, tá? E para calcular a intensidade do peso, eu preciso saber da massa do corpo e da aceleração gravitacional local. Se eu pegar a massa do corpo, que eu meço com a balança, e multiplicar pela aceleração gravitacional, que é um valor já conhecido, a gente pode conhecer o peso daquele corpo. A unidade de medida do peso é quilograma-força, que é o kgf, ou o Newton, que é um N maiúsculo, tá bom? Quilograma-força, que é o quê? O kgf, quilo de 1000. Grama, força, tá? É a unidade de medida utilizada mais no livro de vocês. Mas a unidade de medida quilograma-força tem uma explicação. Significa que um corpo de massa 1 kg na Terra, tá? Não estou falando da Lua, estou falando da Terra. 1 kg na Terra, em um local onde a aceleração gravitacional é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ele é atraído com a força de intensidade de 1 kg força. A professora, então, um corpo de 2 kg vai ser atraído com uma força de 2 kg força, e assim sucessivamente. Se você pegar um corpo de 10 kg, ele vai ser atraído com a força de 10 kg força. A unidade de medida mais utilizada é a do Sistema Internacional, que é a oficial, é o Newton, é o N. E a gente sabe, ou se você não sabe, vai saber agora, que 1 kg força é aproximadamente 10 newtons. Então, se você tem um corpo de 1 kg, ele vai ser atraído com uma força de 10 newtons.
Ah, professor, então eu tenho um peso de 35 quilos. Eu sou atraído com a força de 350 newtons? Sim, é exatamente isso. Logo em seguida, eu coloquei uma questão resolvida, em que eles são duas questões, tá? É a R2 e a R3. Ele fala assim: o Brasil é recordista em blindagem de automóveis. Carros blindados, no entanto, não oferecem apenas vantagens. A condução desses veículos deve levar em consideração o aumento de massa, devido principalmente ao uso de vidros e de chapas de metal mais espessos. Depois de blindado, o veículo pode ganhar até 200 kg de massa, que acarretarão mudanças na frenagem. A quais mudanças na frenagem o texto se refere? Explique do ponto de vista da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Se eu aumentar a massa desse corpo, desse veículo, eu aumento a massa inercial. Lembra que um corpo tende a permanecer no estado em que ele estava? Se eu aumento a massa dele, ele tende a permanecer ou em movimento ou parado. Um veículo blindado passa a ter a maior massa, né? E, portanto, maior inércia. Quanto maior a massa, maior vai ser a inércia desse corpo. Assim, no caso de uma frenagem, ou seja, de uma freada, a tendência de permanecer em movimento será muito maior, já que ele já estava em movimento. E ele é um carro blindado, né? Então, a tendência é dele permanecer no estado em que ele estava em relação ao carro que não é blindado. Um carro que não é blindado, ele vai responder mais rapidamente à freada do que um carro blindado. Por quê? Segundo o senso comum, não há distinção entre massa e peso, né? Por que a pessoa fala, vou me pesar, e ela vai utilizar uma balança? Gente, é justamente por causa da unidade de medida quilogramas-força. Dá uma confusãozinha, porque isso ocorre porque na Terra há uma equivalência entre esses valores. Lembra que eu falei para vocês que um corpo de 1 quilograma, ele é atraído pela Terra por uma força de 1 quilograma força? Então, como é parecido, né, essa relação, a gente confunde e acaba falando, eu vou me pesar. Mas lembra, os instrumentos utilizados são diferentes. Para medir massa, eu utilizo balança. E para medir força, que é o peso, eu utilizo um dinamômetro, tá? Então, cotidianamente, se faz o uso incorreto dessa igualdade, adotando-se o quilograma como unidade de medida da força-peso, e isso está errado. Bom, logo em seguida vocês têm questões propostas na página 102. Diz assim a primeira lá, que é a 8ª questão. Provavelmente você já mediu sua massa subindo em uma balança numa farmácia ou em sua casa. Eu não tenho balança, vocês têm? Observe as imagens e explique por que não podemos avaliar nossa massa procedendo como apresentado nas figuras B e C, ok? Vocês vão reparar que na figura B ela colocou algo que sustenta ela, e na figura C ela está com a balança em cima dos pés e não embaixo dos pés. Por que a gente não pode fazer isso? Bom, na questão 9, eu quero que vocês observem essas duas placas. Um diz assim, capacidade de 25 pessoas. O outro diz peso máximo de 1.750 quilogramas. A placa da direita confunde massa e peso. Qual é o modo correto de descrever o peso máximo que o elevador suporta? Ok? Tá confundindo, porque aqui quer dizer quilograma-força. Você vai justificar. Na questão 10, diz assim, ao pousar no planeta Marte em 2012, o robô Curiosity, lançado em
2011, pela NASA, começou a enviar para a Terra dados sobre a superfície marciana. Na superfície da Terra, sua massa era de 900 kg. Qual será a sua massa em Marte? Seu peso em Marte será diferente daquele medido na Terra? Justifique sua resposta. Aqui você vai ter que pesquisar a aceleração gravitacional de Marte e calcular qual seria a massa desse corpo lá em Marte, porque são diferentes. Observe também que a aceleração gravitacional, ele muda. Se eu estiver na Lua, a aceleração gravitacional é outra. Se eu estiver em Marte, é outra. Você vai ter que pesquisar, então, qual é a aceleração gravitacional de Marte e calcular o peso dessa pessoa, lá, desse corpo lá em Marte, ok? Lembra que peso é massa vezes a aceleração gravitacional local. Na questão 11, vocês vão ver que ele diz assim: utilizando os conceitos relacionados à primeira lei de Newton, explique por que, antes de mudar uma estante de lugar, é aconselhável retirar dela a maior quantidade de livros possível. Por quê? Você vai me explicar, segundo a primeira lei de Newton, e o que a gente acabou de ver em relação a massa e peso, ok? Um forte abraço para vocês. A gente fica por aqui. Não esqueçam de responder essas questões, enumerando elas, indicando a página, respondendo. Não precisa copiar as questões, basta responder. Tudo bem? Qualquer dúvida, me contate no meu privado. Um abraço.